Fala aí, galerinha do nono ano, vamos para mais um conteúdo do nosso segundo bimestre, que é a crise do capitalismo e os governos totalitários, né? Nós vimos na semana passada, no outro vídeo nosso, o período entre guerras no mundo, né? Como estava o mundo, a visão política, né? E tudo mais. Agora nós vamos ver a crise do capitalismo. A gente começa sobre prosperidade econômica, que na década de 1920 os Estados Unidos teve um grande crescimento, porque a Europa estava começando a se reconstruir devido aos estragos causados da Primeira Guerra. Isso, os Estados Unidos apresentavam um grande crescimento com condições de venda para outros países europeus, né? A gente pode citar a França, a Inglaterra, a Itália, entre outros os países europeus, né? À medida que se desenvolvia a Europa, né, vários países procuravam restaurar o seu quadro econômico industrial, sendo que os Estados Unidos estava começando a ir à frente, né, na compra de produtos, na fabricação de produtos industrialmente, né, e assim a produção americana não parava de crescer, ultrapassando todas as expectativas, certo? As condições de venda, como eu já falei, a superprodução gerou a superprodução, gente, ela gerou esse impacto. Por quê? Eles produziram muito, mas tinha pouco procura, pouca venda, e assim gerou um colapso dentro da questão da indústria. E eles tiveram que aplicar a redução da produção, né? Que foi a necessidade de reduzir a produção. Por isso, eles precisavam demitir milhões de trabalhadores ativos naquela época. E no decorrer da crise, os trabalhadores tiveram trabalhadores sem emprego nos Estados Unidos, né? Superaram a marca de 15 milhões de pessoas. Ok, gente? Dentro dessa perca de emprego, dentro dessa crise. A Grande Depressão, né, foi que causou a pobreza geral nos Estados Unidos, né, em diversos países do mundo também. Aí teve família desempregada, vivendo sem condições extremamente miseráveis, né? E assim, gente, posso citar os países em Groove, Oklahoma, né, Oklahoma Country e os outros países dos Estados Unidos também. Ok? Quebra da Bolsa de Valores de 1929 de Nova York. Foi em outubro, de 1929 que ocorreu a quebra brusca da economia americana, principalmente nas ações da Bolsa de Valores de Nova York. Foi um momento crítico nos Estados Unidos, gente, porque o capitalismo norte-americano as ações perderam praticamente o valor de várias empresas, né? Os bancos americanos foram à falência e a crise, o crescimento econômico parou e a produção americana industrial reduziu em 54%. Ou seja, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, abalou o mundo inteiro, não só os Estados Unidos. Abalou a Alemanha, abalou a Itália, Brasil, né? Argentina e outros países também que eram totalmente dependentes dessa Bolsa de Valores. Aí foi criado, gente, o New Deal, tá? Foi durante o governo do presidente Franklin Delano Roosevelt, tá? Os Estados Unidos promoveram um conjunto de medidas com o objetivo de superar essa grave crise econômica, né? O novo acordo, que é chamado de o New Deal, né, foi o nome pelo qual ficou conhecido o programa de recuperação econômica pelo presidente, que foi influenciado pelas ideias economistas do inglês John Keynes, ok? De acordo com John Keynes, os governos deveriam interferir na economia, tomando medidas para incentivar o emprego para os trabalhadores e tudo mais, ok? Agora nós vamos passar para a ascensão dos regimes totalitários na Europa, gente. O que é totalitarismo? O que é ser total, né? O totalitarismo é um regime, gente, um sistema político, onde dentro do Estado, ele tem o controle, fica na mão de uma única só pessoa. Não é um conjunto de pessoas que mandam, é uma única pessoa política. Tá? O totalitarismo, gente, ele é destacado por dois países governantes que dentro dessa ideologia se caracterizavam, que eu posso citar a Alemanha de Hitler e a União Soviética de Stalin, ok? Tanto o fascismo como o nazismo, gente, estão caracterizados dentro disso daí, tá? Mas vamos totalitarismo primeiro.
Tem os pontos principais do totalitarismo. Aí, ó, a Alemanha de Hitler e a União Soviética de Stalin. O totalitarismo, gente, as características do totalitarismo é partido único no estado totalitário, o poder é controlado por um único indivíduo que estabelece o seu partido como um único do país, todos os outros partidos são extintos, não existe partido nenhum, só daquela pessoa, daquela figura, ok? Eles também têm uma ideologia oficial, que a ideologia oficial é ele seguir tudo à frente, aquilo dentro daquelas pessoas que estão, daquela pessoa que está à frente do partido totalitário, né, dentro do país. Estado policial, polícia secreta, ok? É criado um sistema de vigilância policial criado para apoiar as ações do partido, tá? Geralmente é utilizado para calar e oprimir as oposições que estão contra o governo, ok? Propaganda estatal. O governo utiliza os meios de comunicação de massas, como rádio, para se vangloriar e outros próprios feitos. Além disso, era proibida a propaganda de ideias divergentes, ou seja, só poderia ser propaganda daquele indivíduo que estava sendo propagado. Não existia outro tipo de propaganda oposta, mas sim somente aquela. Culto à personalidade ou culto ao líder. Ok? Em todos os regimes desse tipo, gente, ocorreram um forte investimento em construir imagem benéfica, líder, como sendo um grande incontestável. Ou seja, o culto à personalidade, o culto ao líder, tirava-se das igrejas o Cristo, né? E colocava-se a foto do líder. É meio bizarro isso, mas isso aconteceu na União Soviética, aconteceu na Alemanha, né, com Hitler, aconteceu isso com Stalin, e por aí vai, né, gente? Eles tiraram do alto das igrejas a cruz de Cristo e colocaram a bandeira da União Soviética, né? Isso é muito, muito sério. Censura, o que... Eles começaram a aplicar tipos de censura que da televisão, na rádio, no jornal. Eles começaram a dominar tudo para que não falasse nada o contrário daquele governo. Stalin, ele era o paizinho de todos, né? Hitler, ele era o pai da pátria. Não existia oposição. Você não pode ir contra uma oposição que a pessoa está fazendo bem, podemos dizer assim, entre aspas, né? Aquele tipo de país. Expansionismo. Dentro de um governo totalitário, não se fica somente dentro de um centro, de um núcleo. Ele se expande. Ou seja, por isso que se expandiu para a Alemanha, se expandiu para a União Soviética, se expandiu para Portugal, que nós vamos ver, tá? Se expandiu para a Itália, né? E por aí vai. Fascismo. O movimento fascismo, gente, nasceu na Alemanha, mas ele foi criado por Benito Mussolini, tá? Devido a um grande problema econômico e descontentamento social das pessoas. Ou seja, o fascismo, gente, com o fim da Primeira Guerra Mundial, a sociedade italiana enfrentou um saldo muito negativo de dinheiro, de trabalho, de tudo mais, tá? Tiveram milhares de mortos e feridos, e as dívidas externas e a inflação estavam muito grande dentro do país. Tá? Justamente com essa estabilidade que Benito Mussolini fundou em 1901 o Partido Nacional Fascista, né? Que em 1922 Mussolini conquistou o poder da Itália, né, gente? Ou seja, tem a primeira parte, que é de 22 a 24, que Mussolini formou tropas fascistas, promoveram uma série de atentados, né? E a segunda parte foi de 25 a 39, que Mussolini já implantou a ditadura fascista na Itália e tornou-se o chefe supremo, sendo conhecido como Duce. Ok? Ele era o Duce da Itália, que significava aquele dirigente ou aquele que governa, podemos dizer assim. O fascismo, gente, tem uma expansão dentro das áreas, como eu falei com vocês, onde abrange muitos países com sua ideologia e algumas características. Países como Portugal, Espanha, Alemanha, União Soviética. Como eu falei com vocês, vamos falar sobre Portugal daqui a pouco, Salazar. Espanha teve a Revolução, a Guerra Espanhola, Civil Espanhola. Itália, fascismo. Alemanha, Hitler. E União Soviética de Stalin. Fascismo, não é fascismo, tá, gente? É fascismo. O que é o fascismo liberta? Que eles promulgaram isso. O facho, que é essa parte vermelha aqui mais grossa do meio, né? Ele era uma simbologia greco-romana.
essa imagem, a simbologia greco-romana. Eles restabeleceram essa figura do fascismo para colocar como figura dentro do movimento, né? Machado também, Machado é aquele que liberta, podemos dizer assim. Fascismos, características: estado totalitário, que eu já falei, autoritarismo em extremo, tá? Nacionalismo exacerbado, ou seja, o autoritarismo, gente, segundo o qual o líder, o Dulce, era indiscutível, ele não errava. Se ele mandasse executar aquele tipo de família ali, a família tinha que ser executada, não interessa o motivo, ele mandava, tinha que ser feito. Nacionalismo exacerbado é uma vez que uma nação, um bem supremo, o nome dela, qualquer sacrifício deve ser exigido dos indivíduos. Ou seja, o nacionalismo à frente das pessoas. O nacionalismo, gente, vem de sangue, de carne, entendeu? O nacionalismo vai mais do que uma bandeira. Racismo, ou seja, é preciso purificar os elementos. Gente, eu não sou preconceituoso, tá? Mas isso é o pensamento da época. Com a contaminação do sangue, ou seja, o racismo ele se alimenta do nacionalismo e vice-versa. Ou seja, o racismo, gente, a eliminação que a Hitler adotou isso de eliminar ciganos, gays, negros, deficientes, pessoas que eram fora dali, né? Isso é uma parte também da questão do nazismo, do fascismo. Militarismo, que é a salvação nacional, né? E a hierarquização da sociedade, ou seja, a elite do partido mudam, os outros obedecem. O fascismo, gente, ele preconiza uma visão de mundo segundo, ou seja, ele cabe aos mais fortes, tudo o nome da vontade nacional, se admitindo a contestação em hipótese alguma. Não existe contestação dentro de uma hierarquização da sociedade, dentro onde tem um dulce, onde tem um líder. Fascismo e nazismo, né? Grande ideologia fascista, os fascismos na Alemanha, criação do nazismo dentro da Alemanha e suas ideias fascistas, ou seja, as tropas fascistas, gente. O nazismo é uma situação da Alemanha após o término da Primeira Guerra Mundial, ok? Como eu falei com vocês na Primeira Guerra Mundial, lá em fevereiro, que Hitler participou da Primeira Guerra, né? Mas ele não tinha todo esse poder como tem aqui agora, né? Todos os fatores contribuíram para o surgimento de uma grave crise econômica, social e política dentro da Alemanha. Ou seja, logo após a queda do regime monárquico da Alemanha, né, foi nomeada a República de Weimar, ok? Que havia recebido uma certa ajuda financeira dos Estados Unidos, através de empréstimos, que ajudou a equilibrar as contas por curto período. A crise de 29, como eu falei com vocês, ela atingiu a Alemanha também, né? E a República de Weimar teve uma grande crise econômica, social e política. E assim o Partido Comunista Alemão, juntamente com o Partido Social Democrata, né, passaram a organizar protestos e greves contra o Estado, ok? Hitler afirmava que a única maneira de resgatar a honra do povo alemão era acabando com a República de Weimar e combatendo a expansão comunista e a influência dos judeus dentro da Alemanha. E assim, gente, para a maioria da população esse discurso fazia algum sentido, sendo que levaram em consideração que a crise econômica havia atingido a grande massa de trabalhadores urbanos e dos pequenos empresários, né? Então isso se identificava como nenhum partido político e passou a apoiar o nazismo. Enfim, é complicado, as pessoas começaram a apoiar isso, né? Enfim. Aí estou falando aqui o nazismo, né? Nacional-socialismo. Aí tá aqui a descrição para vocês daquilo que eu já expliquei. Nazismo, dentro das ideologias, teve um grande destaque, que foi a superioridade da raça ariana e o antissemitismo, que é a perseguição contra os judeus, ok? Nazismo, as características principais do nazismo, enquanto ideologia construída, ok? Tudo aquilo que eu já expliquei. Tá aqui ó, uma imagem para vocês terem a noção. Hitler não era louco, tá, gente? Não existe relatos psiquiátricos dizendo que Hitler era louco, né? Mas como é que uma loucura pode movimentar milhões de pessoas assim? É complicado, né? Então, prestem bem atenção do movimento que Hitler fez em levantar a Alemanha também. Nazismo, aqui está a bandeira da suástica nazista e a saudação
que é a antiga romana, né, que o nazismo apoiava, resgatou. Outros governos ditatoriais que eu posso falar com vocês. Stalinismo na União Soviética, que foi a partir de 1929 que conseguiu concentrar todo o poder em suas mãos. Era a ditadura stalinista, né? Stalin, ele estava buscando uma rápida industrialização no país, porque a industrialização chegou tardia, como eu falei com vocês, né, na Revolução Russa, né, e levou diante o abandono do modelo econômico, NEP, que eu falei isso com vocês, já tem no outro slide. Os investimentos, os planos quinquenais de uma política já planejada desde 1928 por Stalin. Através do planejamento econômico estatal, pelos 5 anos da União Soviética, gente, ela resolveu desenvolver a indústria pesada, ou seja, explorando as reservas de carvão, ferro, petróleo, e investimento na indústria do aço também, tá? E a ampliação de rede elétrica no país, porque naquela época, como eu falei com vocês, a industrialização era muito tardia e assim a energia elétrica era precária, né? A mecanização, gente, da agricultura promoveu a coletivização do campo, ou seja, o campo começou a ser coletivizado, né? Aquilo que me pertencia não pertencia mais, né? E atingiu uma grande porcentagem da agricultura. E desenvolveu a educação pública, promovendo um ensino gratuito e obrigatório para todos, que naquela época não tinha um ensino assim muito bom, muito grande dentro da União Soviética. Stalin ele proporcionou ensino gratuito para todo mundo, né? Erradicando o analfabetismo e construindo muitas universidades também, ok? Durante o governo de Stalin, gente, houve uma implantação de uma ditadura política e social marcante. Porém, o governo, gente, ele perseguiu durante muitas oposições políticas a eles, como eu falei com vocês, do regime totalitário, né? Entre os anos de 1976 e 1938 ocorreram as chamadas depurações stalinistas ou Grande Expurgo, quando milhares de opositores foram perseguidos e milhares de cidadãos foram mortos, deportados e tudo mais, condenados aos trabalhos forçados nos campos de concentração e tortura. Gente, os kulaks, ok? O nome desses campos era chamado de kulaks, ok? Os gulags eram os trabalhos forçados. Agora, outra ditadura que eu vou falar com vocês é de Salazar, de Antônio de Oliveira Salazar. Ele assumiu a presidência em 1932, conduziu como chefe de governo a vida política do país até 1968. Salazar implantou um regime de ditadura, gente, e acabou com diversos partidos de oposição ao governo dele, colocando um único partido, a União Nacional, ou seja, partido fascista. Durante a Guerra Civil Espanhola, gente, Salazar apoiou a guerra do general Francisco Franco, como nós falamos no outro slide, e ainda tem havido referências, tá, gente? Como segundo algumas pessoas falam, gente, entre Franco e Salazar foram sempre muito distantes eles dois, essas pautas entre eles, pela desconfiança entre si, né? Desde o início da Guerra Civil ainda, gente, ela podendo impedir a censura portuguesa, ok? A organização, gente, ela editava um mensário intitulado O Marinheiro Vermelho, podemos dizer assim, tá? Os marinheiros comunistas, gente, eles pegavam em armas as tripulações de navios de guerra de São Bartolomeu e por aí vai, procurando sair com ele, gente, da Barra do Tejó, ok? Assim causando morte de várias pessoas, de marinheiros e tudo mais, ok? Eu também vou destacar para vocês também, gente, a oposição política sobre o comunismo e o liberalismo, tá? Nacionalismo extremado, o nacionalismo ele ficou extremamente extremo nessa época. Uniformes e camisetas verdes, desfiles nas ruas com tropas, ok? E por aí vai. A nação expunha, gente, os ideais do integralismo inspirado nas ideias fascistas de Mussolini e Hitler. As pessoas começaram a fazer esse tipo de movimentação. Os integralistas, gente, eles conquistaram o apoio de várias camadas da sociedade, por exemplo, os militares, da classe média, entre os outros, tá? O integralismo, gente, ele montou como base 1000 núcleos espalhados pelo Brasil também, na era Vargas. Ocorreu a vitória do regime ditatorial a partir da Revolução de 30, que estendeu até 45. Mas não vou entrar nesse mérito agora. Aqui está Hitler, Stalin, Mussolini, Salazar.
Ok, gente? Atividade, exercício da página 257, 258, 259, 260. Ok? Aqui está o gabarito. Opa, desculpa. Aqui está o gabarito, tá? Das opções 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, letra A e letra B. 11, letra A e letra B. A 12 se perdeu. A 12 aqui. 12, letra C. A 13 e a 14. Porque ficou meio... Enfim, o 13, 14. 15. 16, 17, 18, 19 e 20. Desculpa aí a confusão, mas acho que dá pra vocês se acharem, né? Pessoal, fiquem com Deus, tá bom? E até a próxima videoaula.